Tito 2. Irmãos, quem não tem a Bíblia pode escutar, mas seria bom escutar. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Bom, a leitura pode ser continuada, mas vamos ler até aqui. No Evangelho, o assunto das Escrituras é bem claro. Deus é apresentado como o único autor de uma salvação trazida a nós. Só a necessidade de salvação quando os recursos não existem, se esgotam, né? Isso é uma coisa lógica. Não devia ser difícil da pessoa que lê as Escrituras para entender o que é a salvação de Deus. Eu vou explicar uma coisa aqui. Há dois tipos de pessoas no mundo. Há um tipo de pessoa que não sabe que existe salvação, desconhece isso. Tá? Esse é um tipo de pessoa. Ela não está salva, desconhece. Há um outro tipo de pessoas que sabe que a salvação existe, mas que também não estão salvas. Entre essas pessoas que sabem que existe a salvação, também se divide em duas classes de pessoas. Espero que você não se perca aí, né? Não é muita divisão. Porque entre esse grupo de pessoas que sabem que existe a salvação, estão aqueles que sabem que existe a salvação, e essa salvação depende de Deus. É Ele que salva. Independente do que eu possa contribuir nessa salvação. Há outro tipo de pessoas que sabem que existe essa salvação, é Deus que salva, salvação vem de Deus, mas ela está fazendo alguma coisa para ganhar essa salvação. Você entendeu? Acho que sim, não é difícil, né? Então, vou tentar ajudar todas essas classes de pessoas hoje, para que você descubra que não só que existe salvação do que, diz alguém? A salvação de Deus alcança muitas coisas. Primeiramente, a salvação de você e eu irmos para o inferno. É isso que a Bíblia mostra. A pessoa nasceu neste mundo, nasceu num caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Isto o Senhor Jesus mesmo, aquele que veio do céu, o Filho de Deus, Ele mesmo falou essas palavras. Ele disse, as pessoas nascem no caminho largo e espaçoso, e o seu fim é a perdição. Então, você que ainda não é salvo, você ou qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que não tem essa salvação, o fim é a perdição. O Senhor não disse que no fim vai haver um julgamento para decidir se as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno. Ele só simplesmente disse o fim é a perdição. Ele mostrou um outro caminho, uma outra porta de entrada,
o caminho que leva à vida, o caminho que leva ao céu, também no fim deste caminho não vai haver um julgamento para ver se as pessoas que estavam naquele caminho apertado vão merecer o céu ou não, porque elas entraram por este caminho por uma porta. A porta da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou perguntar, não responda para mim, desse lado, desde o primeiro banco aqui até o fim, você já entrou pela porta estreita, já é salvo? A mesma coisa deste lado aqui, desde o primeiro banco, cada pessoa até o último lá, você já entrou pela porta estreita? Você pode ter certeza que você é salvo? Se você não está neste caminho, você está no outro, não tem o terceiro caminho. Isso é fácil de resolver e decidir, é fácil de resolver na presença de Deus e na luz de Deus. Hoje eu estou ouvindo, se o meu caminho ou fim é a perdição, ou o meu fim vai para o céu, e tudo isto é decidido com Cristo. Se você entrou por esta porta, se você já confiou nele, se você já creu nele, o recebeu como seu Salvador, você não sabe como fazer isto? Espero que você possa, até o fim desta reunião, descobrir isto. Porque é essencial para a sua vida. Porque com a morte, nós selamos o nosso destino eterno aqui nesta vida. Terminou a oportunidade, você ou qualquer pessoa que deixa este mundo, as pessoas que já morreram neste dia, já partiram para a eternidade com seu lugar definido, que elas mesmas escolheram enquanto estava em vida. Então, o tempo, meu amigo, o tempo que você tem hoje, e talvez você está com tantos planos para ocupar com outras coisas, e o assunto da salvação está num ponto muito longe. Depois de você conseguir realizar tais e tais coisas, pode ser que tais e tais coisas não cheguem, e nem este dia que você está escolhendo. A Bíblia nunca mostra a salvação para o pecador amanhã. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não diz, eis amanhã o tempo aceitável, ou eis amanhã o dia da salvação. Eis aqui agora. Se você perde a sua oportunidade agora, você partindo para a eternidade, sem esta salvação, você pode ter certeza, tão certo como você e eu estamos aqui neste salão, que você vai mergulhar no inferno. Acha injusto isto? Se você acha injusto que você merece ir para o inferno, é porque você não sabe quão feio é os seus pecados e quão santo é Deus. Ele não tem outro lugar para você, a não ser o inferno. Você acredita nisto? Se você não acredita nisto, você não vai acreditar e não vai precisar da salvação que ele tem? Uma pessoa pode estar em alto mar. Pode ter entrado pela praia, ela entrou a pé. Não estou imaginando uma pessoa num barco. Ela entrou. Ela pode ter já coberto a sua estatura, mas ela está bem, ela está lá no fundo. Até a gente fica admirado vendo aquelas homens ou mulheres, mas está tudo bem. Será que esta pessoa precisa de um Salvador? Não. Ela domina as ondas, domina a altura, a força do mar, a correnteza, o frio, a água, a fundura. Não tem problema para ela. Ela não precisa de um Salvador, porque aonde ela está não representa risco para a sua vida. Mas você e eu, principalmente eu, não sei você, talvez nós andamos aí um pouquinho até a cintura e de repente vem uma onda e nos derruba. E vem outra. Para mim, dependendo, já vou precisar de um salva-vida. Precisar de salvação.
Então imagina se vou mais para o fundo, vou precisar de um Salvador, um salva-vida. É isto que Deus está querendo mostrar na sua Bíblia. Que nós não somos aqueles que dominamos a situação. Nós estamos em alto mar e afogados. Diz aqui, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, porque todos os homens precisam desta salvação. Estão perdidos. No caminho, é como você se encontra. Porque há um erro muito grande, seja em qualquer pessoa, que realmente a gente temos, sim. Nós temos alguns erros, a gente não se sente bem, né? Mas eu não cometi aquele pecado ainda que realmente vai me considerar um perdido. Não é assim que a Bíblia diz a teu respeito. Você já tem pecado suficiente, meu amigo. Se você morrer esta noite, você pode ter toda a certeza, você vai entrar no inferno. Você entende isto? A mesma coisa, se eu estiver lá precisando de um salva-vida, se eu ficar ali, com certeza eu vou morrer. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um salva-vida. A mesma coisa, meu amigo. Você e eu, nós nascemos neste mundo condenados por causa dos nossos pecados. Será que é difícil você compreender que você tem pecado contra Deus? E é Deus que está dizendo, não é o salão evangélico, não é a nossa doutrina que coloca as pessoas no inferno ou manda para lá. Não. Deus na sua palavra diz, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Isso são palavras de Deus. E por que vai acontecer isto? Porque nos seus pecados, você e eu estamos perdidos. E porque Deus mostra que Ele traz esta salvação na sua graça. Eu sigo ainda com este exemplo que é muito prático e todos conhecem o que é uma pessoa se afogando na água. Poderia ser um outro. A pessoa que se afoga, que realmente precisa de um salva-vida, ela precisa de alguém que realmente vá lhe salvar por completo. Não é assim? E ela precisa de alguém que lhe salve daquela situação. Não adianta você chegar para uma pessoa assim e atirar talvez simplesmente uma boia, ela nem sabe. Talvez alguma pessoa vai conseguir, mas a situação tem situação que está tão caótica, tão desesperadora, que a pessoa precisa um braço forte. Este é o estado do pecador. É ele que realmente tem que assumir todo o caso da nossa salvação. Ele não atira uma boia, então o pecador se agarra. Ele não. Ele salva. Tampouco adianta tirar um monte de dinheiro para ele, um saco de dinheiro. Será que ele vai querer um saco de dinheiro? Tem gente hoje do evangelho buscando dinheiro. O cara ali é solteiro, a menina é solteira. Adianta dar um namorado para ela naquela hora? Não adianta. Olha, a chave de uma casa nova para você. Adianta? Não adianta. O que ele quer? Salvação. A única coisa que ele quer é salvação. Não importa se ele ficar pobre, se ele ficar solteiro o resto da vida. A única coisa que ele quer é a salvação. Será que esta é a sua preocupação hoje? A única coisa que você quer na sua vida é que Deus lhe salve da condenação eterna. Que Deus perdoe os seus pecados de uma vez por todas. E como nós lemos esta noite, para esperar dos céus a seu Filho.
pois Ele está voltando para levar os seus filhos, aqueles que Ele tem comprado com o seu próprio sangue. Nós lemos esta noite da redenção, da remissão, o preço pago para a nossa salvação, para você ser salvo. Ele sacrificou, o Senhor Jesus sacrificou a sua própria vida. Para a salvação lá no mar, alguém tem que sacrificar a sua própria vida. Ele vai correr os riscos e perigos. Vai precisar ser uma pessoa, pode ser uma mulher ou um homem, existe salva-vidas assim, mas precisa ser alguém experiente no assunto, alguém forte. Não adianta chegar um mais fraco do que nós, né? Um que não sabe nadar. Por isso que Deus apresenta um Salvador para nós totalmente idôneo. Ele não selecionou algum ou alguns dos seus muitos anjos, mesmo santos, mas a pessoa capaz para a sua salvação e para a minha. Não tinha nada menos e nada mais é preciso do que o seu próprio Filho, o seu amado e bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E depois, mais adiante, nós lemos que o Senhor Jesus se deu a si mesmo por nós. Versículo 14. Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Note, a pessoa é salva de lá para trazer para a terra, para um outro lugar, no mar, né? Estou me referindo lá. A mesma coisa, a salvação de Deus, ela quer remir. Primeiramente, diz aqui que o Senhor se deu a si mesmo por nós. Ele se ofereceu a Deus por nós para nos remir de toda a iniquidade, nos tirar daquele lugar de condenação. Ele pagou um preço para salvar você e a mim. Nós lemos também que não é pelas nossas obras de justiça que fomos salvos. Diz aqui, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Não por alguma obra que houvéssemos feito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Capítulo 3, versículo 5. Você compreende, meu prezado ouvinte, que a salvação que você precisa, Deus já preparou na morte do seu Filho? Está ali. Você já ouviu palavras como o apóstolo Pedro, que ele, o Senhor Jesus, disse a respeito de Cristo, ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E que Cristo, aquela pessoa, ele padeceu uma única vez, o justo, por nós os injustos, para nos levar a Deus. Isaías, por exemplo, disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Quer dizer, meu amigo, lá na cruz, o Senhor Jesus preparou aquela salvação, a obra da salvação que Deus exigia. É por isso que diz aqui, pela graça de Deus, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A salvação está em Cristo. Como você recebe isto? Pela fé. A fé é o braço que estende para aceitar a salvação. Às vezes é usado um exemplo de uma boia, não é bem o caso, né? Porque a boia, ele é um salvador, você confia nele, você descansa nele, né? Está preparado. Ele salva. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, não tem outra coisa. Mas, diz alguém, sim, tudo bem.
Mas se a gente pecar, como é que fica? O crente não quer pecar. Eu estou dizendo uma pessoa verdadeiramente salva, porque note aqui, vamos ler o que a Bíblia diz, não é o que os nossos pensamentos imaginam, né? Diz aqui, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, salvo. Esta salvação, diz aqui, ensinando-nos que, então a salvação de Deus, além de salvar, vai nos ensinar agora. Renunciando à impiedade, às coisas ímpias e às concupiscências mundanas, os desejos do mundo. Vivamos neste presente século, aqui mesmo, justa, sóbria, justa e piamente, de uma maneira sóbria, né? Uma maneira equilibrada. Uma pessoa que não é sóbria pode ficar não sóbrio por algum medicamento, por algum álcool, por alguma coisa assim. É uma pessoa que está, ele não sabe o caminho, está, mas o crente agora ele é sóbrio, ele sabe, este é o meu caminho. Este caminho que eu tenho que trilhar. Sóbria, justa, de uma maneira justa e piamente. O crente agora é uma pessoa piedosa. É uma pessoa reverente a Deus. Ele teme pecar contra Deus. O pecador, ele faz as coisas como ele quer, bem entende, não tem problema. Ele não tem uma consciência pesada, até às vezes fere um pouquinho. Mas todo mundo faz, né? O crente não é assim. Mesmo se tem crentes desviados, pecando, talvez, que diz que é crente, o crente não vê isso como exemplo, ele vê o Espírito Santo que está nele, que nós lemos esta noite. Esta é a regra para a minha vida, não é os desviados nem o mundo. Porque Deus está me ensinando. Mas tem mais, diz aqui. O crente também vive aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivendo aqui, não na esperança que de repente mude a situação política. Seria bom se mudasse? Mas se não mudar, não tem nenhum problema para o crente. Porque a sua cidade está no céu, da onde ele espera o Salvador, que vai transformar o seu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, a fim de sujeitar em si todas as coisas como ele hoje está. Diz aqui, esperar dos céus o aparecimento da glória do grande Deus, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, a pessoa é salva, será que ela vai querer cometer um pecado? Mas diz alguém, mas a gente erra. Você está certo. Mas a salvação de Deus é completa. Se o crente cometer alguma falha, o mesmo valor do sangue que ele confiou aquele dia, a salvação não é até o dia que ele erra. A salvação de Deus é completa. Mesma coisa quando uma pessoa é tirada da água, ela não é tirada e deixada na beira. Agora, tu fica aí e daí tu te vira, né? Tu já consegue, mas a pessoa está até, tomou quase o mar todo, ele precisa de mais ajuda. Não adianta deixar ele ali. A mesma coisa é a salvação. A salvação de Deus, ele tira totalmente o pecador do poder do pecado, do poder de Satanás. É isso que a Bíblia ensina. Nos transporta do reino de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Isso não é uma coisa imaginária? Não é uma alegoria? Isto é uma realidade na vida do crente. É por isso que nas reuniões evangelísticas, pregação do Evangelho, nós não chamamos ninguém aqui para frente. Porque a salvação do pecador é Ele e Cristo. Não adianta vir aqui, eu posso colocar a mão sobre a sua cabeça e convidar todos os crentes, mas nós não somos Deus e não somos Cristo, eu não estou vendo o seu coração, e nem você o meu. É por isso que
cedo ou mais tarde você vai estar desviado, porque na realidade você nunca nasceu de novo. Mas a pessoa que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, ela é salva, ela sabe que foi salva. Ela não confessa para os outros porque o pastor colocou a mão na minha cabeça, o missionário, então é aquilo, eu lembro, ou porque eu fui batizado. Não, ele vai dizer, como nós temos aqui, eu como um pecador perdido, eu descansei em Cristo, eu confiei nele, e a Bíblia me garante, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Você tem coragem de fazer isso hoje de noite aí? Eu digo coragem porque há necessidade, como nós lemos aqui, para aquele que quer um Salvador, nesse sentido. Agora vamos deixar o mar lá, né? Ele quer sair da água, aquele lá, porque aquilo faz mal para ele, vai levar à morte. O pecador que busca a salvação em Cristo é porque ele reconhece: o pecado da minha vida faz mal e vai me levar para o inferno. É isso que você vê, isso na sua vida? Ou ele é doce? É doce? Então não tem salvação para você. O Senhor Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto o pecador está se deliciando nos seus pecados e não reconheceu que os seus pecados lhe deixam perdido, não tem salvação para você. Mas, para você que se encontra perdido como eu um dia me encontrei assim, meu amigo, Cristo salva. Salva perfeitamente e de uma maneira de graça, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Como podemos ter isso? Eu reforço novamente, isto é importante. Pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É pela fé. Não é por você conhecer muito a Bíblia, nem estudar, nem frequentar muitas reuniões. Não. Não é pelo tempo que a pessoa está lá no mar. Eu estou quase um ano aqui, então agora estou me sentindo tão mal. Não, talvez poucos minutos. Ele só entrou, nós ouvimos, né? A pessoa entrou no mar e morreu. Mas também entra no mar e tem um salva-vidas e socorre ela, é a mesma coisa. Você perdido hoje, pode confiar em Cristo, compreender. Ele morreu por mim. Realmente, Ele sofreu por mim. Espero que você possa compreender isso, meu amigo. Porque seria triste você levar isso para o inferno. Muito triste. Sabendo que existia salvação e você abrir os olhos no inferno, hoje de noite, acha impossível? Sabe quantas pessoas morrem por dia? A cada segundo morrem 3 pessoas no mundo. Sabia disso? Nós passamos aqui 1 hora, quantas pessoas morreram? Por que não podia ser você ou eu? Você se engana sobre isso. Se fosse você, aonde você estaria? Pense nisso. E busque a sua salvação ainda hoje.